A paz do Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas, é uma honra nesta noite podermos estar juntos para partilharmos a palavra do Senhor. Eu quero primeiramente externar os meus agradecimentos a Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta grande oportunidade que Ele me concedeu. Pois a Bíblia diz que ao homem na terra nada lhe é dado, se primeiramente do alto não lhe for concedido. Quero externar ainda os meus agradecimentos ao nobre evangelista e missionário Maurino Novaes pela abertura. A Bíblia ensina-nos a ser gratos. Só estamos aonde estamos porque o homem de Deus consentiu. Se ele não o consentisse, não seria, meus amados irmãos, possível estarmos nesta hora todos juntos. Quero também agradecer de coração aos demais irmãos que estão no Brasil, em Portugal, Moçambique, ali na Namíbia, aqui em Angola, aqueles que estão em Panamá, em Londres, enfim, em todos os lugares aonde Missões Sem Fronteiras de Cafarnaum está presente. O meu muito obrigado, meus amados no Senhor. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Quero convidá-los neste momento a abrirem as vossas Bíblias no livro de Ruth, no seu capítulo de número 1. Estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 5. Estaremos lendo 5 versículos deste livro de Ruth, no seu capítulo 1. Diz assim na versão da Bíblia que está comigo: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Meus queridos, oremos ao nosso bom Deus. Pai, eu dou-te graça, porque não há outro como tu, em cima nos céus e embaixo da terra.
Abençoe este momento, Senhor, que eu possa diminuir e o Senhor cresça, que eu desapareça, Senhor, e o Senhor apareça, para a tua honra e glória. Espírito de Deus, vem tomar o controle deste momento e abençoe, Senhor, a todos quantos estão escutando a palavra, que haja vida em cada um deles, que haja transformação em cada um deles e que sejam diferentes no poderoso nome de Jesus, para a tua honra e glória. Que os mortos, Senhor, ganhem vida no nome de Jesus, que os doentes sejam sarados, que os surdos, em nome de Jesus, ganhem audição e que os cegos possam ver a tua palavra, porque esta palavra é pão, diz a tua palavra, que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Pai, muito obrigado. No poderoso nome de Jesus, nós dizemos amém. Meus queridos, a palavra que nós acabamos de ler encontra-se no livro de Ruth, no Velho Testamento. Este livro histórico tem 4 capítulos. Numa época do governo teocrático, através de juízes, o Senhor governava aquele povo. E diz ainda, aleluia, que naquela época, posso eu dizer que naquela época, meus queridos, o Senhor, era uma época em que a inconstância espiritual predominava naquela altura. E segundo os historiadores e teólogos, meus amados no Senhor, essa história teve lugar entre o ano 1210 a 1030 antes de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Moab é uma cidade que atualmente é a Jordânia. É onde teve lugar essa história. Meus irmãos no Senhor, eu quero vos dizer que o tema central da nossa atividade é cheia à parte, porém vazia o Senhor me fez retornar. Mas nesta hora eu quero partilhar convosco o subtema: como lidar com a crise. E eu gostaria de, primeiramente, meus queridos, definir o que é a crise. Crise é uma mudança brusca ou alteração no desenvolvimento de um país ou do mundo inteiro e que vai repercutir na vida das populações, quer cristão, queira não cristão. Todos eles são influenciados por esta crise ou por qualquer crise. A minha Bíblia vem dizer que um homem chamado Elimeleque, ele estava vivendo com sua mulher
aleluia, Noemi, de nome Noemi, num lugar chamado Belém de Judá. E meus queridos, quando eles lá estavam, a Bíblia diz que aparece uma crise de fome. Deixou de haver comida naquela terra. Aquele homem decide então procurar um outro lugar para poder trabalhar, sustentar a sua família, porque onde ele estava, não estava mais conseguindo alimentar a sua família. E diz a Bíblia que ele desloca lá de Belém de Judá e vem para esta terra Moabe. E ali, meus irmãos, ele encontra comida, aleluia, sustento para a sua família. Porém, uma crise entra na vida dele. Meus queridos, ele morre, mas a crise continua. A mulher ficou sofrendo, a mulher ficou padecendo. Seus 2 filhos, meus queridos, que ali nasceram, arranjam esposas. E diz a Bíblia Sagrada, tão logo que eles arranjaram as suas esposas daquela região, aleluia, meus queridos, uma crise continua na casa daquele homem Elimeleque que morre, continua na vida da mulher. Ela perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Irmãos no Senhor, eu começo a aprender que não se pode fugir da crise. A crise, meus irmãos, não se deve fugir. Nós temos que perceber como lidar com a crise. E eu quero pregar sobre o tema, aleluia. Eu começo agora a compreender que a crise, meus queridos, para nós os cristãos, homem de Deus, povo de Deus, tem uma maneira apropriada para nós lidarmos com ela. E eu encontro aqui na Bíblia Sagrada que a primeira maneira de nós, meus irmãos, podermos lidar com a crise é estar, meus queridos irmãos, no lugar certo. Estar no lugar certo. E estar no lugar certo perante Deus é estar na vontade perfeita e agradável de Deus. Quando eu falo estar no lugar certo, é estar na vontade perfeita e agradável de Deus, eu estou a dizer que para lidar com a crise não é aconselhável estar na vontade permissiva de Deus. Você deve estar na vontade, aleluia, perfeita e agradável de Deus. Estar na vontade agradável e de Deus, estar na obediência da sua palavra. É a palavra que vai dizer que você, apesar de estar na crise, não deve adulterar. Apesar de estar em grande dificuldade, não pode ser ladrão. Apesar de estar na grande dificuldade, meu irmão, você não deve, meu irmão, aleluia, apegar-se no pecado,
por quê? Porque quando você está na obediência, você alcança a graça de Deus. Você está na crise, aleluia, quer enfrentar, quer lidar com a crise, esteja no lugar certo. Lugar certo é na vontade agradável e perfeita de Deus, e este lugar é na obediência. E na obediência eu estou a dizer que você tem graça. Eu quero lhe dizer que quando você tem graça, você tem dificuldades, mas Deus fala contigo, Deus te orienta, Deus te ampara, Ele não te deixa só, Ele não te deixa confundido. Veja o livro de Gênesis, no seu capítulo 12, Abraão numa crise em que os homens eram adúlteros, eram idólatras, não glorificavam, não adoravam a Deus. Deus aparece a Abraão porque era obediente e fala com ele: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus aparece ainda em Gênesis no seu capítulo 37 a José e fala com ele em sonhos para mostrar o que ele havia de ser. Quando você tem graça, Deus te aparece, Ele fala contigo e mostra o teu futuro, para onde você vai. Porém, não mostra as dificuldades que você vai enfrentar durante o percurso da aleluia, que você vai rumar. Sabes por quê, meus queridos irmãos? Porque você tem graça, e a graça de Deus não é para te enfraquecer, a graça de Deus não é para te desencorajar durante a crise, a graça de Deus é para te dar força, a graça de Deus é para te fortalecer, é para te capacitar, é para te levar de derrotado para vencedor. Meu querido, eu encontro na Bíblia Sagrada Jesus Cristo a incentivar que não vivamos na vontade permissiva de Deus, mas vivamos na vontade perfeita, agradável de Deus. Como assim, irmão João Pedro? Lucas de número capítulo 22, versículo 42. Jesus visualiza uma grande crise, a morte, aleluia. Ele vê a dor, ele vê o desprezo, ele vê o escárnio do percurso, mas ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele entende que a vontade perfeita e agradável de Deus é maior e melhor do que a vontade permissiva. E ele diz assim: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando você fica na vontade, aleluia, agradável e perfeita de Deus, eu não estou a dizer que você não irá enfrentar dificuldades, eu não estou a dizer que você não encontrará momentos difíceis. Você vai passar, aleluia, grandes tribulações, você vai encontrar grandes dificuldades, grandes obstáculos, mas você tem graça. Deus te aparece e fala contigo. Eu encontro Jesus no Novo Testamento, aleluia. Ele vê os seus discípulos, deslocam-se, meus irmãos, aleluia, de onde estavam,
ali em Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35 a 5, eles deslocam no barco sobre o mar fica chateado, o vento fica chateado, começa a bater no barco, começa a sacudir o barco, a água entrou no barco, o discípulo disseram: mestre, nós vamos morrer, acorda e nos acuda. Jesus levantou e disse: mare, você não pode passar da minha autoridade. Vento, fui eu quem te fiz, você tem que me obedecer. Eu não vos fiz para matarem meus filhos, eu não vos fiz para derrotar meus filhos. Mar, aquieta-te, vento, fica calado. E a Bíblia diz que aqueles homens olharam e disseram: mas quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é esse que o mar, aleluia, lhe obedece? Eu venho para você, homem de Deus, nesta noite, para eu lhe dizer que o Deus que você serve, Ele está contigo hoje, está contigo amanhã, estará contigo depois da manhã e para todo sempre. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio, aleluia, dessa crise que está na tua vida, está na mão dele, porque a Bíblia diz que ele é o princípio. O final dessa crise está na mão dele, porque a Bíblia diz que ele é o fim, mas ele é o fim que não termina, ele é eterno. É o fim para te dizer que a crise da tua vida está o princípio com Deus e está o final com Deus. E se está com Deus, bem-aventurado é você, porque você tem a graça, tudo lhe obedece. Aquele que se colocar, meus queridos irmãos, aleluia, na obediência, tudo vai lhe alcançar em termos de bonança. Eu estou a dizer que quando você tem graça, a morte te respeita. Quando você tem graça, meus irmãos, os escarnecedores se dobram. Quando você tem graça, não tem presidente da república, não tem governador que se levante contra ti e que o Senhor não trate dele. Fique no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como lidar com a crise? Número 2. Fique na oração e na fé. Oração e fé é a capacidade, meus irmãos, de acreditar e entender a grandiosidade de Deus, aleluia, em operar a partir do nada. Hebreus, no seu capítulo 11, a partir do versículo 1, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que não se veem, por elas os antigos alcançaram testemunho. Meus queridos e minhas queridas, eu estou a dizer que a oração e a fé é como o verbo que vem para, meus irmãos, classificar a frase da tua vida. Os problemas, a crise, são a frase sem, meu Deus, meus irmãos, um sentido. Mas quando aquele que no princípio era o verbo, e o verbo se fez Deus, e o verbo é Deus, chegar, entrar na tua vida com a sua graça, através da tua oração e fé, Ele vai dar sentido
sentido. Ele é especialista, meus irmãos, aleluia, em alterar as circunstâncias. Não tem circunstância que ele não altere. Estás a ser perseguido, ore ao Senhor. Estás a ser injustiçado, ore ao Senhor. Você não tem carro, ore ao Senhor. Você não tem casa, ore ao Senhor. Você tem falta de saúde, ore ao Senhor. Você não tem dinheiro, ore ao Senhor. Ele muda as circunstâncias. A Bíblia no livro de Eclesiastes vai dizer no seu capítulo 3 que ele fez tudo para que aconteça no seu determinado tempo. A crise foi feita por ele na tua vida neste tempo determinado. E se foi feito para este tempo determinado, Deus, ele fez o tempo do final desta crise, porque a Bíblia está dizendo: tudo tem um seu tempo. A crise não pode ser definitiva, porque ele depende do mandato de Deus. O salmista, ele vem dizer: meu irmão, quando você está a orar com fé, Deus altera tudo. O salmista vem dizer nos Salmos de número 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista ainda declara no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e socorro bem presente na angústia. Aleluia. O salmista diz: ainda que os montes se transportem pelo meio do mar, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Aprenda a orar no Senhor com fé. Olha Moisés em Êxodo no seu capítulo 3, ele estava a conduzir o povo. De repente veio uma crise do medo, porque Egito apertava com seu exército. Ele não sabia se vai à esquerda ou vai à direita. Ele, meu irmão e minha irmã, estava na vontade agradável e perfeita de Deus, estava com a graça de Deus. Ele clama e Deus diz assim: Moisés, por que clama a mim? Pegue na vara e fira as águas, fere as águas. Moisés bateu, o mar se abriu. O que é isso? É a tua oração de fé. Quando você bater sobre o mar da crise com a tua oração de fé, o mar vai se abrir. Aleluia. E você vai passar em terra seca. Bata na crise da tua vida, bata na crise, aleluia, que está no teu país. Com a tua oração de fé, as circunstâncias vão, aleluia, ser alteradas. Oh, meus amados no Senhor. Número 3. Para lidarmos com a crise, nós temos de ser persistentes. Tem de haver determinação. Olha para Ruth.
no mesmo livro, no capítulo 1, versículo 16, 17, não aceitou recuar para ir para os seus povos e para os seus deuses. Antes escolheu o que é a vontade perfeita e agradável de Deus, ficar com Noemi. Ela foi persistente. A falta de persistência, e determinação na vida de cada homem de Deus é a razão pelo qual, meus queridos irmãos, que nós não vemos o corvo que alimentou Elias com o pão e com água. A falta de persistência e determinação é que faz com que nós, meus irmãos, possamos sofrer, possamos fraquejar, possamos recuar. Mas nesta noite eu quero pedir, eu vim para te dizer: seja persistente, seja determinante, olhe para frente, olhe para Deus, não olhe para a crise, mas olhe no Deus que fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder na terra, nos céus e em cima dos céus. Tudo lhe obedece. Seja persistente, meu irmão. Seja determinante. José acreditou. Não saiu da presença de Deus. Manteve-se na oração na cadeia. E saiu de prisioneiro para primeiro-ministro. Assim o Senhor quer fazer na tua vida, no teu ministério. Você perdeu tudo, o Senhor restituirá, assim como fez com Jó. Perdeu os filhos, perdeu o gado, mas Jó foi persistente em estar na presença do Senhor. A sua mulher disse: Jó, até quando vais te apegar a esse Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Jó olhou para aquela mulher: você é minha mulher, mas você não tem persistência, você não tem determinação, você fala como uma louca, mas eu tenho persistência, estou determinado a ficar na presença, a confiar no meu Deus, que a minha hora chegará, que a minha hora chegará, a minha hora está na mão de Deus. Ainda estou ferido porque Ele consentiu, mas chegará o momento em que a sua graça superabundará a minha vida. Meu jovem, meu irmão, meu querido obreiro, esteja calmo. Você está na crise do desprezo do ministério, você está na crise da perseguição do ministério, você está na crise do teu parceiro da tua casa, você está na crise, aleluia, da tua saúde, você está na crise da tua vida, você está na crise de duvidar de Deus. Ele está na tua vida, Ele nunca se ausentou, Ele está sempre contigo. Permaneça com persistência e determinação em oração, de joelho, e vai estar de pé em qualquer circunstância da crise. Aleluia! Meus queridos no Senhor, eu quero terminar para dizer nesta noite a todos quanto nos estão a ouvir, estamos a partilhar: olhe para frente, confiando no Deus do impossível. Continue a marchar, que Ele vai te sustentar.
Não olhe para as vozes de Tobias e Sambalates, que o diabo Satanás levanta para encorajar que você pare de reparar os muros e os portões espirituais da tua vida. Meu querido no Senhor, continue para frente. O Deus de paz possa nos abençoar. O Deus de paz possa nos ajudar. Rica e poderosamente para todos sempre. Eu quero nesta noite orar convosco. Senhor, graças te rendemos pelo momento que tivemos aqui a partilhar a tua palavra. Abençoe a vida de todo aquele que se encontra na crise. Fortaleça, Senhor, a sua vida espiritual. Abra o poder de percepção para que possa ver e entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Visita, Senhor, a vida dos teus servos e dos teus filhos e dê o suplemento a cada um deles. Oh, Senhor, não nos deixes confundidos da nossa esperança. Espírito de Deus, fortaleça. Espírito de Deus, segura a vida de cada um de nós. No poderoso nome de Jesus. Assim, quando teu povo estava no deserto, de dia uma nuvem os cobria para não ser consumido com sol, e de noite uma nuvem de fogo os conduzia. Manifesta-te sobre aqueles, meu Deus, que estão de dia caminhando no dia dos problemas. Seja o Senhor a sombra. Na noite das dificuldades, sejas tu o fogo para iluminar, para que cada um de nós possa ver aonde pode ir, aonde deve ir. Pai, muito obrigado. No poderoso nome de Jesus, nós dizemos amém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, palavra de Deus. Ei, Pai. Muito obrigado, pastor João Pedro, muito obrigado. Muito obrigado que Deus usou essa palavra para nos levantar. Aquele que estava a viver a crise, que estava já cabisbaixo, que estava chorando, estava reclamando. Eu vi pessoas aí a meterem lágrimas, a demonstrar que Deus está a sarar por dentro e por fora, está mudando pensamentos. Meu Deus, uma palavra carregada do poder de Deus, da unção e da autoridade de Deus. Temos que vencer a crise, fazendo a vontade de Deus, estando na vontade, na perfeita vontade de Deus. Lidar com a crise por meio da nossa oração, por meio da nossa fé. Lidar com a crise sendo persistente na vontade de Deus. Essa palavra vai ficar cravada em cada coração, em cada um de nós. Porque na verdade somente Deus para poder nos conduzir, para poder abrir portas, para poder mudar as circunstâncias. E depois dessa palavra nós estamos persistentes na vontade de Deus. Sim, muito obrigado, homem de Deus.